Mais uma vez, bom dia, né? Tudo bem? Eu desejo uma ótima semana a todos, né? Que a nossa semana seja abençoada, que seja mais uma semana de luta e a gente tenha personalidade, condições, sabedoria, inteligência para administrar cada momento dentro dela. Companheiros, a situação é o seguinte: o artigo 5º da nossa Constituição também tem um ponto lá que diz assim, que todos os seres humanos, em prol de uma natureza humana, têm direitos, né? Certo? E também têm deveres, né? E os direitos têm que ser respeitados, né? Em todas as eventualidades. Cada um dentro da sua natureza humana e do seu comportamento pessoal, né? Nós vamos tratar um assunto aqui que deu uma especulaçãozinha, uma falta de entendimento, entendeu? Que é dentro da educação especial, né? Nós sabemos que a educação especial é um processo árduo para qualquer profissional que vai administrar e vai passar a atendê-la diariamente, né? Por isso que foram criadas inúmeras leis mundialmente, né? Tá? E o nosso país, desde os primeiros momentos, desde o primeiro momento que criou o processo da educação especial, vem tentando ajustar, certo? E atender da melhor maneira possível todas as faixas etárias de idade que comporta a educação especial, porque a educação especial não está só na faixa etária de crianças e adolescentes, tá? Educação especial vai em todas as faixas etárias de idade, abrange desde a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, entendeu? Tá? Então todos entram num processo de educação especial também, só que nós praticamente nós nos deparamos mais, né, com criança na sala de aula, né, que por uma eventualidade, quando você tem, eu sempre coloco esse ponto, quando você tem um laudo médico que comprove que aquela criança é portador de necessidades especiais, tá? Ou uma outra natureza de necessidades especiais, tá bom? Então, por isso, esse detalhe, esse ponto é muito bom, entendeu? Ficar atento a esse detalhe, porque isso dá muitos problemas dentro da rede pública de ensino, seja ela pública ou privada, né? A gente vai chegar num ponto mais tarde, eu digo assim, mais tarde, porque a gente ainda vai relatar alguma coisa aqui para saber quanto já foi feito pela nossa educação especial. E às vezes, algum ponto que você tenta criar, né, às vezes você pode criar um deslize, mas você não criou uma falta. É porque as leis que vêm sendo criadas lhe dão um parecer que você pode adotar certas regras, lhe dão um parecer que você pode criar certas leis. E por isso, às vezes, você não pode dizer que uma pessoa, ao fazer ou elaborar uma lei, cometeu uma falta grave porque elaborou aquela lei e aquela lei não está sendo aceita. Mas se você entrar no processo das leis que fortalece, né, a educação especial, você vai ver que a pessoa quase ali eu digo assim, não foi nem infeliz, não, obedeceu regras de outras leis criadas, entendeu? Quem criou a educação especial? Jean-Marc Itard, né? 1774, 1838, no início do século XIX, né? Passa a ser considerado o pai da educação especial, após desenvolver tentativa de educar
menino lobo, né? Menino considerado com deficiência mental profunda, criado por lobos na floresta. Isso aqui é uma história do passado, né? Mas foi o primeiro momento de criar a educação especial, né? Quem criou a educação inclusiva, né? A mesma coisa, a educação especial, é incluir, né, todos em um processo do aprender a aprender, né? Não podemos nunca, jamais, como profissional da educação, criar preconceito, discriminação quando nos deparamos em qualquer momento da nossa realidade de vida com portadores de necessidades especiais. Mas lá no final eu vou abordar também por quê. A educação inclusiva, que vem sendo divulgada por meio de educação especial, né, teve sua origem nos Estados Unidos, quando a Lei Pública 94.142 de 1975, resultado dos movimentos sociais, né, que reivindicavam o acesso de seus filhos com necessidades especiais, educacionais, né? Qual foi a primeira instituição de educação especial no Brasil? Entende-se como marco histórico da educação especial no Brasil o período final do século XIX, com a criação do Instituto dos Meninos Cegos, né? Em 1854, sob a direção de Benjamin Constant, e o Instituto dos Surdos Mudos, né? Em 1857 também. Aqui são dois especialistas que trataram desse tema, né? Januzzi, né, 1985, 2004, Mazzotta, 2005. Vamos tratar de um assunto, como era tratado os portadores de necessidades especiais. Naquele século, eles viam essa natureza de seres humanos com outro tipo de preconceito e discriminação e adotavam medidas radicais, né? Como eram tratadas as pessoas com deficiência no século XIX? Foi no século XIX, com os reflexos das ideias humanistas da Revolução Francesa, que se percebe que as pessoas, entendeu, com deficiência não só precisavam de hospitais e abrigo, mas de atenção especializada. E nesse período que se inicia a constituição de organizações para estudar os problemas de cada deficiência. Isso está dentro da história da educação, né? Isso tratamos dentro de pedagogia, entendeu? Na Unip. No Brasil, quando ocorreu a inserção da educação especial? No Brasil, até a década de 1950, era tipicamente, praticamente não se falava em educação especial. Foi a partir de 1970 que a educação especial passou a ser discutida, tornando-se preocupação dos governos com a criação de instituições públicas, a criação e privadas, públicas e privadas, órgãos normativos federais e estaduais de classes especiais. Um outro tema importante da era, né, dentro da história da educação, como era vista a pessoa com deficiência na Idade Média. Os períodos marcados, né, que está aqui, marcados, né, pelo fim do Império Romano, século V, ano 476, e a queda de Constantinopla, século XV, né, em 1453, marcam o início da Idade Média. É marcada por precárias condições de vida e de saúde das pessoas. A população ignorante encarava o nascimento, de pessoas com deficiência como castigo de Deus, né? Então eles achavam que a pessoa que nascia portador de necessidades especiais, a família era castigada por alguma eventualidade, algum pecado que cometesse na sua trajetória de vida, né?
Mas isso aí era uma outra realidade, né? Só depois de muito tempo que vieram descobrir isso, né? Como é um... As pessoas com deficiência física, mental, eram tratadas como possuídos, né, por demônios, né? Tá? E que queimados, né, como bruxa, né? Eles achavam que naquele século as pessoas portadoras de necessidades especiais com algum tipo de deficiência era um tipo de bruxaria criada naquela época. Como a tradição, né, tinha informações daquela natureza, daquela época lá, e que qualquer falta de qualquer comportamento inadequado, eles trancafiavam a pessoa, né, por pensar que a pessoa estava endemoniada, possuída, né? Era assim que tratavam os portadores de necessidades especiais. A sociedade marginalizou as pessoas com deficiência de uma maneira preconceituosa, desrespeitosa, privando-os, né, de serem livres e até mesmo do direito à vida. Vamos colocar aqui um pouco do especialista, né, Paulo Freire, que Paulo Freire foi muito importante dentro do processo da educação especial, né? Paulo Freire tem obras de Paulo Freire aí, entendeu? Que fortalece, né, todo um processo e cria, né, obras para nós até hoje termos a oportunidade, né, de nos espelhar, entendeu? Como delegar, administrar e atender um portador de necessidades especiais. O que Paulo Freire criou para a inclusão especial? Encontramos em Freire os princípios da educação inclusiva, que se refere, a nosso ver, em questionar todos os processos de exclusão que acontecem na escola e na sociedade com todos os sujeitos. Consequentemente, que pretende desenvolver um processo educacional que contemple a diversidade. Mas tem obras, tem livros do Paulo Freire que trabalha esse assunto, né, em educação especial, tá? O que Paulo Freire quis dizer com a inclusão acontece quando se aprende? Colega, eu lendo alguns pontos, algumas obras, não só de Freire, mas como de outros especialistas, como de outros, digo assim, escritores, né? Quando estamos numa sala de aula, nós não podemos adotar que estamos acima de qualquer conhecimento, não. Numa sala de aula que é o nosso momento específico para aprendermos que a teoria nos deu uma oportunidade para termos um aprendizado diferenciado na prática, né? É por isso que diz assim: a teoria é seu espelho, né? Tá. Na prática, nós vamos nos deparar com inúmeras, né, em qualquer faixa etária de idade, seja na criança, nós vamos trazer a criança com seu comportamento, com seus problemas pessoal, familiar, muitas das vezes social, entendeu? Uma criança que venha, né, eu digo assim, regular, né? Vamos colocar aqui regular, tá? Certo? E nós vamos nos deparar com toda essa eventualidade dentro da sala de aula. Nós vamos nos deparar também com aquelas crianças que muitas das vezes vê uma ou duas, às vezes até três em uma sala de aula, que às vezes vem com algum tipo de necessidades especiais, tá? O nosso processo de aprender só está começando naquele momento, entendeu?
Porque é ali que a gente vai começar a fazer a diferença, né, que todos nós somos iguais perante a realidade da vida, né? Que ninguém é melhor do que ninguém, certo? É ali que a gente vai ver com o comportamento daquele grupo de crianças, entendeu? Querendo aprender algo, né? E se você não estiver preparado para aquela eventualidade educacional, entendeu? Você pode até não conseguir, entendeu? Ministrar sua aula, certo? Porque na sala de aula, quando você se depara com comportamentos, você começa a entender, entendeu? Que cada comportamento é único, entendeu? E você vai aprender, seja ela na fase de criança, seja ela na fase de adolescente, seja ela na fase de adulto, seja ela na fase de idoso, né? Porque a educação especial inclusiva, ela está nessas faixas etárias e em todos os 4 cantos do mundo, tá? Em qualquer eventualidade. O processo, por isso que o processo é aprender a aprender. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças. É isso que eu estava lhe dizendo, né? Que pensamos que temos diferença. Não. Nos deparamos com comportamento, né? Que cada um é único. E não com as igualdades. Freire, 1998, página 108. É aquilo que eu estava dizendo. Isso é um dos livros um livro de Freire. Contudo, a qualidade da participação nas atividades cotidianas é determinante para a formação da identidade do aluno com deficiência também, né? O que diz Paulo Freire sobre a educação inclusiva novamente, né? Freire, 2008, né, afirma que a inclusão, enquanto forma de flexibilizar a respostas educativas, de modo a fortalecer uma educação básica de qualidade a todos os alunos, tem sido apontada como uma solução para o problema da exclusão educacional. É aquilo que a gente encontra diariamente, né? Muitas pessoas não querem se deparar, às vezes, com uma pessoa que vem até nos ensinar muito mais, né, dentro de uma sala de aula. Não quer se deparar com uma pessoa, um portador de necessidades especiais, né? Tá, mas é por isso que tem a qualificação profissional, né, que vai lhe qualificar e vai lhe preparar para você ter todo o preparo para você, quando estiver, pode ser numa sala de aula, pode ser em qualquer outra instituição, você está em condições de atender aquele aluno que vai precisar tanto da sua competência profissional, né, para qualquer eventualidade do dia a dia. O que diz a Lei 4.024 de 1961, sendo a primeira legislação no Brasil, né? O atendimento educacional às pessoas com deficiência passou a ser fundamentado pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, né? Lei dando início a uma concepção legal com foco na integração das pessoas com deficiência, com respaldo a melhores condições de educação, né? Então a lei foi tentando fortalecer, né, toda uma estrutura física, né, e profissional para começarmos a ter condições, né, de, ao se deparar, né, com
o grupo de alunos em qualquer faixa etária de idade, nós precisávamos estar preparado para qualquer eventualidade, né? Tá? Tem uma outra lei aqui, o artigo 218 sobre inclusão. O artigo 8º da Lei 7.853 de 1989 proíbe a discriminação contra pessoas com deficiência no ambiente escolar, embora a exclusão escolar seja a realidade, né? Esse mapeamento já vinha sendo feito, né? Até para você ver que vinha se ajustando, né? Para poder criarmos mecanismos para podermos ter condições de começar a atender da melhor maneira possível, dar uma atenção especial, não só aos alunos portadores de necessidades especiais, mas qualquer aluno dentro de uma sala de aula e em qualquer faixa etária de idade. Não há dados, né, claros que demonstrem condenações base nessa legislação, né? Segundo Metley, 2003, o Marco Histórico da Inclusão foi em junho de 1994, com a Declaração da Salamanca, Espanha, realizada pela Unesco na Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, Acesso e Qualidade, assinado por 92 países, né? Você vê que 92 países, eu acho que já temos mais, né? Abraça a causa de darmos uma atenção especial para a educação especial. O artigo 1º da Constituição sobre a inclusão. O artigo 1º é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? Estatuto da Pessoa com Deficiência, temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência também, né? Destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais, né, por pessoa com deficiência, visando a inclusão social e cidadania. Isso aqui é um parágrafo único, né? Pessoal, nós temos também outras leis aqui, né, que foram criadas também para fortalecer, né, certo? Temos a Lei 10.098 de 19 de 12 de 2000, temos a Lei 13.146 de 6 de 7 de 2015, entendeu? Temos a LDB 9394/96, que muda constantemente, né? Eu vou tratar um ponto dela importante, né? E a gente vai até fortalecer aqui, né, o aprendizado que tivemos, né, diante de uma rejeição que teve de um decreto de um parlamentar, né? Temos a Lei Estadual 16.925 de 2019, né? São leis que fortalecem e protegem a educação especial. Nos deparamos com... Eu trato desse assunto porque se trata de um profissional dentro da sua formação em educação profissional também, né? Eu nunca saio pulando que eu sou técnico em educação profissional. Não, eu saio fortalecendo que eu tenho uma certa técnica em educação profissional, né? Porque para mim ser técnico eu precisava já estar em doutorado, sabe? Em doutorado, especialista né, em educação profissional. Mas quem sabe a gente pode chegar até lá, né? A gente vai batalhar para isso. Pelo menos no mestrado a gente vai conseguir. O que me chamou a atenção, né, foi a rejeição por todos os meios de educação pelo decreto 10.502 de 2020, assinado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro em 2020, né? E o que veio fortalecer esse decreto, e um rótulo esse decreto sofreu, que o presidente incentivava a exclusão de alunos com deficiências especiais.
Eu, como técnico em educação profissional, eu fiz um apanhado e fiz uma observação minuciosa dentro disso aqui, porque a minha formação também me fortalece a isso. Eu fiz um apanhado e vi que não era isso, entendeu? E vi que ele não foi infeliz de criar o decreto e nem causou nenhum danos, porque tem leis, tem artigos que fortaleceu o decreto que ele adotou, entendeu? A entrada do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, revogou o decreto 10.502 de 2020. É um direito do presidente atual, né? Se ele entender que uma coisa não está adequadamente, né, e for possivelmente precisar de reformular, é um direito criar um novo decreto. Mas vamos fortalecer que o decreto do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não foi infeliz. Tá, pode não ter sido fortalecido adequadamente, mas não foi infeliz de criar esse decreto. Eu vou lhe criar pontos aqui, porque veio se baseando em algumas leis. Eu vou colocar só 2 pontos da lei da LDB até 2022, tá? A LDB sobre inclusão social. Isso está até 2022, não foi mudado. O artigo 58 da LDB fica subentendido o compromisso com a inclusão, pois é afirmado no parágrafo 2º que o atendimento também pode ser feito em escolas especializadas, né? Para você ver qual é o comando do artigo 58 da LDB, né? E qual foi a lei criada no decreto 10.502 de 2020. O decreto fortaleceu aqui o seguinte, que eles precisavam fazer uma separação, né, da especialidade especial, né? Eles não iam separar, eles iam criar uma estrutura como a lei permite, certo? A lei permite isso, entendeu? E colocar profissionais bem qualificados para fazer esse atendimento. Porque em algumas escolas da rede pública, entendeu? Muitas das vezes o profissional ainda não está qualificado adequadamente. Muitos profissionais têm a qualificação devida, sim, certo? Vamos mais adiante. Contradizendo que todos os seres humanos nascem livres e são iguais, e dignidade, e direito. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 1º, né? O artigo 59, também da LDB, garante que o sistema de ensino, né, assegurarão para o atendimento aos alunos com necessidades, né, educacionais especiais, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, né? Isso aqui, um ponto dessa lei, ela não se foi infeliz ao criar a lei, tá? Mas precisamos criar mecanismo e precisamos relacionar, né? Precisamos incluir, precisamos incluir todos junto ali, precisamos, até porque não é uma sala inteira que se tem para um professor, né? Muitas das vezes 3 alunos numa sala de aula, né? 2 na outra, 3 na outra e sucessivamente. Mas como a lei, o artigo, isso é só o artigo eu estou dizendo da LDB. Quando a LDB é montada, quando a LDB é elaborada, é sancionada, é aprovada, é assinada, ela está também regularizada para qualquer eventualidade do processo da educação, né? E para respaldar certas eventualidades dentro da rede pública de ensino ou da rede privada, entendeu? Sabemos que o decreto 10.502 de 2020 tem muitas coisas ainda, entendeu? Mas ficamos aqui perplexos, né, de ter tanta repercussão. E olha que temos especialistas, né? Especialistas que foram na área, né? Temos uma especialista
Eu nem quis pegar o nome dela para não burlar, né? Mas se você for na lei 10.500 de 2020, um decreto que foi revogado, você vai ver que a especialista está lá. Ela tem uma formação diferenciada, entendeu? Ela é mestrada e tem outras formações também, né, em educação especial, né? Tá? Mas foi revogado, ninguém aqui está tirando o direito, entendeu? O dever, né, de fortalecer mais, né? Mas estamos colocando, fazendo entender que o presidente não foi infeliz, né? E nem criou nada que viesse ser tão rejeitado diante da lei, né? Tá? O que os artigos nos mostram aqui, né? E olha que o artigo ainda está mantido até 2022, né? Se não tivesse mantido, esse artigo já tinha sido mudado, né? Já tinha sido feita uma reparação no artigo, né? E uma reformulação, né? Estamos colocando aqui que o processo de educação